E novas complicações para BH no Flamengo, Pedrão. Vamos falar sobre isso, tem informações também. Flamengo perdendo a Arrascaeta? Que história é essa, Pedrão? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Eu estou aqui, torcedor rubro-negro, diretamente do palco do jogo de daqui a pouco, do jogo de logo mais, do jogo entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, aqui diretamente do Castelão, São Luís do Maranhão, a Ilha do Amor, a Ilha do Reggae. Vocês estão vendo aí, ó, o gramado, tudo isso certinho. E vamos conversar aqui, lógico, sobre as notícias do Flamengo. Cara, uma chegada maravilhosa do Flamengo ontem, uma recepção calorosa, uma recepção linda da torcida do Flamengo ontem, no Hotel Luzeiros, né? Desde a saída do aeroporto até a chegada no hotel. E aí, pessoal, enfim, o mês de maio chegou, né, meus amigos? Enfim, o mês de maio chegou. O que acontece é que o Flamengo disputará 9 partidas nesse mês de maio. Vai ser jogo a dar com pau, vai ter jogo pra carilha, pra galera curtir com a gente também na Pedrão RNTV. 5 serão como mandante e 4 serão como visitante, né? O Flamengo, por exemplo, depois desse jogo aqui, vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, no estádio do Mineirão, vai enfrentar depois a equipe do Central Córdoba na Argentina. Tô com a logística montada aí para ir para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vou para Minas Gerais de carro de Minas eu vou para Guarulhos, de Guarulhos eu pego o avião e vou para a Argentina, Santiago del Estero, para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro. Para o confronto de hoje aqui, pessoal, no Estádio Castelão, que tem aproximadamente uma capacidade para 40 mil pessoas, é um estádio bem grande, um estádio bem agradável, uma cidade agradável, corre um vento aqui gostoso, né? O pessoal de São Luís sabe bem como é que é essa situação. O gramado não está tão bom assim, mas não é nada que vai atrapalhar o transcorrer da partida, beleza? E ó, cerca de 35 mil ingressos já foram comercializados para esse jogo que vai acontecer aqui no estádio do Castelão. Restam apenas 5 mil para a torcida do Flamengo adquirir. Andando aqui pelas cercanias do estádio, percebi algumas bilheterias abertas com enormes filas de torcedores rubro-negros para adquirir o ingresso para vir para essa partida. Então, por mais que tenha vendido 35 mil, acredito que na hora do jogo a gente deve ter aí 38, quem sabe batendo 40 mil pessoas aqui diretamente do estádio do Castelão, público predominantemente rubro-negro, né? Torcedor, na Paraíba seria também, mas aqui, meu amigo, não tem jeito, o mando de campo foi vendido, então é fora do Maracanã, mas é mando do Flamengo esse jogo que vai acontecer aqui, tá? A grama é um pouquinho mais alta do que o comum, um pouquinho mais alta do que é no Maracanã, mas, cara, nada que vai atrapalhar o transcorrer do jogo, o transcorrer da partida, beleza? E aí eu comentei com vocês sobre as partidas do mês de maio do Flamengo. Eu fui até o Central Córdoba, depois o Flamengo tem o Bahia em casa, depois o Flamengo tem LDU em casa, depois o Flamengo tem o Botafogo em casa pelo Brasileiro, depois o Flamengo tem a volta da Copa do Brasil em casa contra o Botafogo da Paraíba. E depois o Flamengo tem o Palmeiras fora, no Allianz Parque. O último jogo do Flamengo fora de casa, tá? Vai ser diante da equipe do Palmeiras. E tem o Deportivo Táchira em casa também, que o Flamengo vai enfrentar aí para fechar, para passar a régua na Copa Libertadores da América. Beleza, pessoal? A programação do Flamengo para esta quinta-feira, almoço no hotel aconteceu à 1h da tarde, às 5h45 da tarde, mais ou menos, o elenco do Flamengo vai sair rumo para cá, rumo aqui no Estádio Castelão, 15 para as 6 da tarde, ou já saiu, depende do horário que você está assistindo o vídeo. A bola rola aqui às 8 horas da noite e à 00h15 um voo fretado do Flamengo parte aqui do Aeroporto Internacional de São Luís rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão, pessoal. Existia uma possibilidade do Flamengo ir para o Santos Dumont, mas será no Galeão. O Flamengo vai pousar no Galeão e não no Santos Dumont, beleza? Teve uma alteração aí
no cronograma do Flamengo, beleza? O pouso está previsto para as 3h25 da manhã, para os atletas descansarem um pouco, vai ter treino de tarde e treino depois de novo, para ter a volta ao jogo diante da equipe do Cruzeiro, que é só domingo 6h30, então dá para a galera descansar bastante, até porque estamos na quarta-feira, beleza? Sobre o provável time do Flamengo, gente, sobre os prováveis atletas que vão entrar aqui em campo para essa partida de hoje, o Flamengo que busca o seu hexacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo já foi 5 vezes campeão da Copa do Brasil, o Flamengo já foi 10 vezes a final da Copa do Brasil, é uma competição que tradicionalmente o Flamengo ele vai bem, tem um bom desempenho, né? Mas para esse ano não é a prioridade do Flamengo. Mas é aquilo, vai avançando, daqui a pouco acaba virando a prioridade. Cara, eu gosto muito dessa palavra prioridade, por mais que algumas pessoas ataquem, porque tem que priorizar tudo. Quem prioriza tudo não prioriza nada. Estoura jogador e aí tem que rodar o elenco do Flamengo tá aí para isso. O Flamengo tem jogadores competitivos. O possível para vencer o Botafogo da Paraíba. Tem um mínimo para vencer o Botafogo da Paraíba e até sair com um placar elástico, mas é aquilo. Sem empáfia, sem soberba, levar o jogo a sério. Não é porque é contra um time menor que tem que jogar. Entendeu? A torcida vai estar em peso. Teve aquela festa maravilhosa. Vocês têm que correr por eles, dar o sangue pelos caras que vieram aqui ontem, beleza? E aí, pessoal, o Flamengo deixou 5 jogadores na cidade do Rio de Janeiro. Agostinho Rossi, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Alexandro, 6, né? Tem o Matias Vinha também, na realidade 7. Tem o Matias Vinha, que já não vem jogando, e o Wallace também está fora da lista de relacionados em função de uma confusão, um arranca-rabo, rapaz, que aconteceu do Wallace com o Joshua. Acabou que o Joshua continua, ele está na lista de relacionados, entretanto, segundo a apuração do Vene Casagrande, o Wallace não está desempenhando um bom papel nos treinamentos, tá? E por conta dessa situação, ele foi cortado da lista de relacionados, beleza? É provável, tá, que o treinador faça um controle de minutagem e algumas peças comecem no banco de reservas. A zaga é um setor que Filipe Luiz deve promover mudança. O que se sabe é que Matheus Cunha será o goleiro titular. Isso o próprio Filipe Luiz, em entrevista coletiva, após a vitória do Flamengo de 4, uma goleada, uma sova que o Flamengo deu para cima da equipe do Corinthians, né? A gente já teve essa situação aí, tá? Do Matheus Cunha, tá? Confirmada. Então, provável time do Flamengo, né? São Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Gonçalo Plata ou Matheus Gonçalves. Tem a possibilidade de Matheus Gonçalves entrar aí no meio dessa galera. Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique ou até mesmo o Juninho, pessoal. Mas o Felipe quer dar minutos ao Bruno Henrique, quer recuperar a confiança do Bruno Henrique. Ele não vem nesse último recorte, ele não vem de um bom momento, ele vem vacilando, vem jogando mal. Não sei até que ponto essa situação delicada que ele está vivendo na justiça não possa impactar o desempenho do Bruno Henrique dentro do campo, independente se ele é culpado, se ele é inocente. Até o momento ele é inocente, porque tem que ter a prova da culpabilidade dele nessa situação. Não tendo, ele é inocente, mas isso mexe, saindo na mídia, saindo no Fantástico, tudo isso mexe com o jogador. E aí a gente tem que ver até que ponto isso não está afetando. De repente dá até uma oportunidade para o Juninho, que até agora fez um golzinho ali, outro aqui, mas para mim não justificou o investimento que o Flamengo fez nele. A ver se ele vai dar certo no Flamengo e talvez seja só um período de adaptação. Torço para isso. Ao entrar na terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo já garante a quantia de R$2.300.000, essa quantia paga pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Pô, pelo Flamengo pagando o Flamengo, Pedrão. Esse troço aí não existe, meu filho. Não é assim. CBF pagando ao Flamengo e o Flamengo avançando ganha mais dinheiro ainda. Inclusive, existem metas orçamentárias, não sei qual é a meta orçamentária para esse ano, o Conselho apreciou agora o orçamento do Flamengo. Em breve essas metas devem ser divulgadas aí através do balanço rubro-negro. É uma competição, gente, a Copa do Brasil importante pelo aspecto financeiro,
financeiro, pelos direitos de transmissão. Mas se você prioriza a Copa do Brasil e caga pro brasileiro, a cota de transmissão do brasileiro também está atrelada a desempenho esportivo. Cerca de 33% da cota do Campeonato Brasileiro de direitos de transmissão está atrelada ao desempenho esportivo. O primeiro ganha mais, o segundo ganha um pouquinho menos, aí o terceiro ganha um pouquinho menos que o segundo. Então é importante você ir bem no Campeonato Brasileiro. Fora que é competição mata-mata. No brasileiro, o melhor elenco, o melhor trabalho sempre vai ganhar. Agora, no mata-mata, nem sempre o melhor trabalho vai ganhar. Você pode ter uma noite infeliz, o cara chutar uma bola do meio de campo, fazer um gol em você, o goleiro pode ter um frango. Por mais que você perca no Campeonato Brasileiro, você tem a possibilidade de se recuperar. Tá aí, o Flamengo empatou, deu mole contra o Inter em casa, contra o Vasco em casa. Mesmo assim, é o líder do Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro ele te dá essa possibilidade. Para mim, a prioridade do Flamengo tem que ser Libertadores e Campeonato Brasileiro, beleza? E aí, pessoal, caso avance as oitavas de final, o Flamengo vai embolsar mais de 3.600.000 reais. Isso é dinheiro de pinga pro Flamengo. Pois é, mas conforme for avançando, quartas, semi, uma final, o dinheiro só vai acumulando, só vai crescendo o bolo, e aí você tem uma quantia exorbitante de dinheiro, assim como o Flamengo ganhou no ano passado. Vai destacar que a Copa do Brasil é a competição nacional que mais paga. Ao todo, o vencedor da competição nesse ano pode garantir mais de 100 milhões de reais com a premiação que está atrelada ao direito de transmissão. O pessoal fala muito em premiação, mas isso está intrinsecamente atrelado ao direito de transmissão e não exatamente, como é que eu posso dizer? Não exatamente premiação, porque dá de prêmio, não. Tá? Só para deixar bem claro para a galera, beleza? Pessoal, a última vez que Flamengo e Botafogo da Paraíba se enfrentaram foi no Almeidão, lá na Paraíba. Partida essa que aconteceria no estádio Almeidão em 1999. O zagueiro Normando foi um dos destaques do confronto de ida na primeira fase, que terminou 3-3 na Paraíba, e rever com orgulho o desempenho do Belo, é conhecido como Belo, Botafogo da Paraíba, diante o Flamengo, pessoal. Então é isso que eu falo, essas equipes mais fracas, como o Central Córdoba, por exemplo, quando eles enfrentam o Flamengo, sempre tem um quê a mais, sempre tem uma raça a mais, sempre tem uma vontade, uma volúpia, um tesão a mais. É o Flamengo que está do outro lado. Sabem que milhões de pessoas estarão assistindo a transmissão. Aliás, te convido, Pedrão RNTV, transmissão sem delay do jogo, você tem que estar lá, torcedor rubro-negro. Vou estar narrando a partida da cabine, daqui a pouco vou subir, vou começar a minha transmissão. Então, assim, tem que levar a sério, porque esse jogo pros caras, meu amigo, é final de Copa do Mundo. E não é mosca morta, tá na terceira divisão, o estádio todo é do Flamengo. E eles não estão na casa deles, de fato, eles estão jogando aqui. Estão na região Nordeste, mas não estão na casa deles. Então, existe uma mobilização do time mais fraco maior para esse time. Eles dão um gás maior. Vocês estão me entendendo? Em posição física, né? Então, o Flamengo ele precisa estar atento a isso para não acontecer um tropeço aqui diretamente do estádio Castelão, São Luís, a Ilha do Amor, a Ilha do Reggae. O pessoal estava comentando comigo. Pessoal, tem informação aí sobre o goleiro do Flamengo, o argentino Agustín Rossi, que eu gostaria de comentar com vocês. Informação aí do querido Bruno Lemos, que trabalha lá para o canal do Mauro Santana, em excelente fase no Flamengo. Tá bem o Rossi, viu? Eu não sou lá fã do Rossi, mas tenho que reconhecer que ele tá bem, tá jogando bem, tá desempenhando bem o papel dele. Ele não tem a intenção de deixar o Flamengo. Ele está muito feliz no clube e quer fazer história com a camisa rubro-negra, nação. Quer entrar para a história com a camisa do Flamengo. Por mais que existem sondagens, clubes aí de fora querendo a contratação do Agustín Rossi, pelo grande destaque que ele está tendo no Flamengo, quem sabe até uma possibilidade para ser convocado para a seleção argentina. Tudo bem que tem o Dibu Martínez, tem o Armani, tem um outro goleiro, o terceiro goleiro que eu esqueci o nome também. Mas ele realmente vive uma grande fase. Espero eu que ele continue vivendo essa grande fase no clube de regatas do Flamengo, não é porque eu não sou tão fã do cara.
Eu gosto da cera que ele faz, aquela coisa toda, mas eu torço por ele. Lógico, eu sou Flamengo e logicamente eu vou torcer por ele, beleza? Pessoal, informação do uruguaio Georgian de Arrascaeta. O mundo árabe, o mundo saudita, a bolha saudita do príncipe da Arábia Saudita, que está montando um verdadeiro esquadrão, um Dream Teams, digamos assim, lá na Arábia Saudita que vai receber a Copa do Mundo de 2034, se não me falha a memória, e eles estão promovendo cada vez mais o futebol árabe, e a bola da vez está com Georgian de Arrascaeta, meus amigos. Pois é, os caras estão de olho na contratação do uruguaio do Flamengo, sobretudo porque o uruguaio já quer renovar o seu contrato com o Flamengo. Entretanto, vale lembrar que de Arrascaeta tem contrato com o Mengão até o final do ano de 2026. E o Flamengo segue as conversas pela renovação de contrato do uruguaio, que já externou um desejo até de uma renovação vitalícia, mas internamente o Flamengo entende que não tem a possibilidade disso acontecer, e sim um contrato de 3, 5 anos, talvez, para ele se aposentar no Flamengo, mas contrato vitalício realmente é uma situação complicada. Até o momento, o jogador demonstrou interesse em permanecer no Flamengo, mas é lógico que isso vai depender da proposta de renovação do Flamengo para com o de Arrascaeta, que tá jogando absurdo, tá jogando pra caramba, tá arrebentando. Dava meio mosca morta aí no início do ano, terminou mal o final do ano em função da lesão que ele teve no joelho, fez uma cirurgia, se recuperou dessa cirurgia e a tendência é que ele volte com tudo, né? E já voltou com tudo, jogando pra caramba, e o mundo árabe está de olho na contratação desse jogador, e o Flamengo precisa tomar cuidado com esse assédio no mercado árabe, até porque é um mercado muito grande, é um mercado que quando chega com a grana, quando chega com a plata, Gonçalo Plata, fica difícil segurar. Beleza? Pessoal, informação aqui do Leonardo Lourenço, do GE. Globo sobre Bruno Henrique, pessoal. Tá aí, informação do BH. Justiça nega sigilo e autoriza envio de provas contra Bruno Henrique do Flamengo ao STJD e CPI, pessoal. Tribunal Desportivo receberá informações colhidas pela Polícia Federal e pode instaurar novo inquérito contra o atacante, acusado de manipular cartão no Campeonato Brasileiro, pessoal. Então aí, ó, Justiça nega sigilo e autoriza envio de provas contra Bruno Henrique. Então, além dele estar sendo indiciado por essa situação dos cartões, pode ser que ele receba um outro indiciamento. O juiz Fernando Brandini também autorizou a Polícia Federal a compartilhar as provas colhidas até agora com o STJD. O órgão desportivo pode instaurar um novo inquérito contra o atleta, ou seja, a denúncia pode ser feita, está sendo feita já pela Justiça Comum. Aliás, ele não está denunciado ainda, ele só foi indiciado, pode ser denunciado pelo Ministério Público, e agora a Justiça Deportiva também pode, quem sabe, denunciar o jogador, né? Indiciar e depois denunciar por parte do procurador, da Procuradoria do STJD, e aí marcar um julgamento na Justiça, na esfera desportiva. Aí, meu amigo, o STJD, que não ia tomar nenhuma atitude, agora talvez vai ser forçado a tomar, né? Porque a Justiça negou o sigilo. Eles vão ter acesso e eles podem denunciar o jogador e o Bruno Henrique ficar de fora, mesmo que ele não seja julgado na esfera comum ainda, que naturalmente demora mais do que a esportiva. Vamos acompanhar de perto essa situação. Até o momento, presunção de inocência até que se prove ao contrário. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.